Vingança em Lisboa. A Jéssica estava prestes a levantar a mão para bater quando a esposa lhe torceu o braço, fazendo-a gritar de dor. A esposa ligou ao advogado para congelar os bens, e o marido dela ajoelhou-se a implorar em vão. Apanhada no ato de agressão, a esposa partiu-lhe o braço ali mesmo e calmamente ligou ao advogado para congelar todos os bens do marido, deixando o par de canalhas de joelhos a suplicar em desespero. O relógio na parede marcava precisamente 2 da manhã, mas os escritórios da empresa de auditoria PwC, no Parque das Nações em Lisboa, continuavam iluminados. O som rítmico da digitação ecoava regularmente, misturado com o zumbido da máquina de café a trabalhar no máximo da sua capacidade no canto da sala. Catarina Almeida massageou as têmporas, os seus olhos amendoados e penetrantes, percorrendo rapidamente o ecrã do computador pejado de números. Era auditora sênior, responsável pela gestão de risco financeiro de grandes corporações. A época alta era sempre assim. Ela passava mais tempo no escritório do que em casa. Na sua secretária, uma chaina de café preto arrefecera há muito. Ao lado, uma fotografia do casamento de há 3 anos. Na fotografia, Ricardo Santos sorria abertamente, abraçando-a pela cintura com carinho. Mas ao olhar para aquele sorriso agora, Catarina sentia apenas um cansaço invisível a instalar-se no seu peito. O telemóvel na secretária vibrou subitamente, quebrando o silêncio da noite. O nome no ecrã: F. Lafranziro Sobrolho, Hospital de Santa Maria. O coração de Catarina falhou uma batida, mas os seus reflexos profissionais permitiram-lhe manter uma calma impressionante. Atendeu a chamada, a sua voz profunda e concisa. Estou. É a Catarina Almeida. Do outro lado da linha, a voz apressada de uma enfermeira de serviço. É familiar do paciente Ricardo Santos. Ele deu entrada nas urgências devido a um acidente de viação na 2ª circular. O estado dele é estável. Sofreu apenas uma fratura de costela e escoriações, mas precisamos que um familiar venha tratar da papelada da admissão com urgência. Vou já para aí. Catarina desligou. Sem um único movimento supérfluo, guardou o relatório em que estava a trabalhar, desligou o computador, pegou na mala e no casaco e saiu apressadamente do escritório. No elevador a descer para a garagem, observou o seu reflexo no espelho metálico, um rosto elegante, mas frio, sem qualquer sinal do pânico que se esperaria de uma esposa que acabara de saber que o marido tivera um acidente. Talvez a sua sensibilidade tivesse sido desgastada por anos a lidar com números impassíveis, ou talvez a sua intuição feminina já lhe dissesse há muito que algo estava errado. O Ricardo dissera que ia encontrar-se com clientes no Chiado. Então por que é que tiveram um acidente na 2ª circular, numa direção completamente oposta ao caminho para casa e ao local do encontro? Ao chegar ao hospital, o cheiro forte, a desinfetante invadiu-lhe as narinas. Catarina encontrou rapidamente a sala de urgências. Ricardo estava deitado numa cama de hospital, o seu rosto bonito com alguns arranhões, a perna direita ligada, mas consciente. Uma enfermeira administrava-lhe um analgésico. Ao ver a esposa entrar, um brilho de embaraço passou pelos olhos de Ricardo, rapidamente disfarçado por uma expressão de dor. Catarina, chegaste? Desculpa, preocupei-te à meio da noite. Catarina não respondeu de imediato. Aproximou-se, observando-o meticulosamente da cabeça aos pés. Não corria perigo de vida. Acenou levemente à enfermeira e virou-se para Ricardo. Descansa. Vou tratar da papelada. Onde estão o teu telemóvel e a tua carteira? Ricardo apontou para a mesa de cabeceira. A enfermeira guardou tudo aí. Catarina abriu a gaveta, tirou a carteira e o telemóvel de Ricardo, que tinha o ecrã ligeiramente rachado, pegou neles e dirigiu-se à reeção. Enquanto esperava que o funcionário do hospital imprimisse a fatura do depósito, Catarina segurou o telemóvel do marido. Sabia que a palavra passe era a data de aniversário dela. Ricardo sempre se gabou aos amigos de que era o marido mais dedicado do mundo.
Até a palavra passe do telemóvel era o aniversário da sua mulher. Os dedos finos de Catarina deslizaram pelo ecrã. Não abriu as mensagens, nem verificou o WhatsApp ou o Messenger. Essas coisas podiam ser apagadas, ocultadas ou feitas através de contas secundárias. Para uma auditora como ela, mensagens melosas ou fotos comprometedoras não tinham o mesmo valor probatório que os factos concretos. Abriu a aplicação do banco. O rosto de Catarina permaneceu frio, sem expressão, mas o seu olhar era tão afiado como um bisturi. Acedeu ao histórico de transações. Normalmente Ricardo era muito cuidadoso, mas este acidente inesperado certamente não lhe dera tempo para apagar os rastros. Uma notificação de movimento de saldo surgira há 3 horas, pouco antes do acidente. Transferência enviada, 500 mil euros. Descrição: investimento fase 1. Projeto Tejo, beneficiário. Moreira Consultoria, LDA. Um sorriso sarcástico e frio desenhou-se nos lábios de Catarina. Projeto Tejo. Ela conhecia o portfólio de investimentos da empresa de Ricardo a Santos Investimentos melhor do que ele próprio. O fundo de investimento da família não tinha nenhum projeto chamado Tejo. Além disso, estes 500 mil euros, 1.000 euros tinham sido retirados da conta poupança conjunta que o casal tinha vindo a acumular para comprar uma nova moradia no final do ano. Isto não era um investimento, era desvio de patrimônio. Catarina agiu rapidamente. Não reencaminhou e-mails, nem tirou capturas de ecrã para o seu próprio telemóvel. Isso deixaria um rastro no telemóvel de Ricardo. Em vez disso, pegou no seu telemóvel pessoal e calmamente fotografou o ecrã da transação, os detalhes do beneficiário e o código da transação bancária. Clique, clique, clique. 3 fotografias nítidas ficaram guardadas na sua galeria. Catarina bloqueou o ecrã do telemóvel de Ricardo e pousou-o de volta na reeção. Nesse momento, o funcionário entregou-lhe a fatura. Senhora, o depósito é de 1.000 euros. Pode pagar com cartão. Catarina usou o seu cartão de crédito. O som da máquina a imprimir o recibo ecoou na noite silenciosa. Pegou no recibo, dobrou-o e guardou-o na carteira. Tudo decorreu de forma tão suave e perfeita, como se estivesse a executar um procedimento de auditoria de rotina, e não a descobrir que o marido tinha desviado secretamente uma fortuna. Parou em silêncio, em frente à porta do quarto do hospital por um momento, respirando fundo 500 mil euros. Era dinheiro suficiente para comprar um apartamento de luxo nos subúrbios ou um carro topo de gama. Ricardo atreveu-se a retirar, sem a consultar, o que provava que o beneficiário era mais importante do que a sua vida e este casamento. A porta do quarto estava entreaberta. Catarina espreitou pela fresta e viu Ricardo a tentar sorrateiramente alcançar algo debaixo da almofada. Ele não sabia que a sua esposa, que ele pensava estar sempre de cabeça enfiada em livros de contas, tinha agora em mãos a prova que daria início à sua queda. Catarina abriu a porta e entrou. Ricardo assustou-se e encolheu a mão, o sorriso forçado reaparecendo nos seus lábios. Já está tudo tratado, querida. Sim, já está. Catarina puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, o seu tom de voz calmamente assustador. Estive a ver as tuas notificações do banco. Vi que houve um grande movimento de saldo esta noite. O coração de Ricardo pareceu parar. O seu rosto ficou pálido, sem uma gota de sangue. Gaguejou o suor a brotar-lhe na testa. Ah, isso foi o sinal para um novo terreno. Este projeto tem muito potencial. Queria fazer-te uma surpresa, por isso ainda não te tinha dito nada. A sério, respondeu Catarina, impassível. Os seus olhos escuros fixos nos dele, como se quisesse perfurar a sua alma sombria. Que terreno precisa de um sinal tão urgente às 11 da noite, transferido diretamente para a conta de uma empresa de consultoria, em vez da do promotor imobiliário? Ricardo ficou sem palavras. Não esperava que Catarina analisasse cada detalhe com tanto rigor. Engoliu em seco, tentando inventar uma desculpa mais plausível.
Foi a agência imobiliária. Eles pediram com urgência para garantir a reserva. Tu sabes como é. O mercado imobiliário está ao rubro. Se demorarmos, perdemos a oportunidade. A Moreira Consultoria é um parceiro de confiança. Moreira Consultoria, repetiu Catarina, o nome prolongando-se com um subentendido pesado. Levantou-se e foi até a janela, olhando para a escuridão da noite lá fora. Descansa. Amanhã tenho de ir trabalhar cedo. Ela não o desmascarou naquele momento. O silêncio era a forma mais eficaz de tortura psicológica. Precisava de tempo para verificar quem era, afinal essa tal de Moreira Consultoria. E mais importante, precisava de garantir que aqueles 500 mil euros seriam o último cêntimo em que ele conseguiria tocar. Catarina sentou-se no sofá e abriu o seu portátil pessoal. A luz azul do ecrã iluminou o seu rosto frio. Deitado na cama, Ricardo olhava para as costas da sua mulher, uma sensação de inquietação a crescer dentro dele. Pressentia que este acidente de viação não lhe partira apenas uma costela, mas também a fachada perfeita que ele construíra com tanto esforço ao longo dos anos. Os números nos relatórios financeiros não mentem, e esta noite eles tinham começado a contar a Catarina uma história de traição e cálculo. A luz fraca da manhã atravessou as persianas do quarto do hospital, incidindo sobre o rosto pálido de Ricardo. Ele acordara cedo, ou melhor, não pregara olho a noite toda consumido pela ansiedade. Catarina continuava lá, sentada no sofá, as costas direitas, os dedos a voar pelo teclado do portátil. Tinha trabalhado a noite inteira. Ao ver Ricardo mexer-se, Catarina fechou o portátil, levantou-se e serviu-lhe um copo de água morna. Bebe um pouco de água. Ricardo pegou no copo a sua mão roçando a dela. A mão dela estava gelada. Obrigado, Catarina, sobre ontem à noite. Pedi amanhã de folga para tratar de ti. Catarina interrompeu a sua tentativa de explicação, a voz ainda monocórdica. Pegou numa faca de fruta e começou a descascar uma maçã. A casca vermelha e brilhante soltava-se sob a lâmina afiada em tiras longas, finas e uniformes. Disseste que ias ter com clientes ao chiado e que depois tiveste o acidente. Então, por que é que a roupa que tinhas vestida era diferente? A pergunta de Catarina foi suave como uma brisa, mas para Ricardo soou pesada como chumbo. Ele olhou assustado para o pijama do hospital que vestia e depois para a pilha de roupa suja que a enfermeira deixara num saco de plástico no canto do quarto. O que queres dizer? Eu ainda estou a usar o fato que me passaste a ferro ontem de manhã. Catarina pousou a maçã descascada num prato e limpou as mãos a um lenço de papel úmido. Foi até o saco de plástico e tirou de lá a camisa branca manchada com um pouco de sangue seco. Ontem de manhã, passei-te a ferro uma camisa da Sakur Brothers. O colarinho tem reforços de plástico e os botões são de madre pérola branca. Mas esta camisa, ela levantou a camisa, o seu olhar frio a examinar a etiqueta no interior do colarinho. Esta é da Armani, da última coleção desta estação. O tecido é uma mistura de seda, os botões são pretos e, além disso, ainda tem os vínculos de uma camisa nova, acabada de tirar da caixa. Nunca foi lavada ou passada a ferro. Ricardo ficou de boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. Tinha se esquecido deste pormenor. Depois de se divertir com Jéssica Moreira no apartamento dela, a sua camisa velha ficou manchada de vinho e Jéssica deu-lhe uma camisa nova que lhe comprara para ele vestir. Nunca imaginou que Catarina tivesse uma memória e uma capacidade de observação tão incríveis. Ela não precisou de sentir um perfume estranho ou de procurar marcas de batom. Bastou-lhe olhar para o tecido e os vínculos da camisa para desmascarar a sua mentira desajeitada. Bem, durante o jantar com os clientes, entornei sopa na camisa. Por isso tive de ir a um centro comercial comprar uma nova para estar apresentável. Tu sabes, nos negócios não se pode andar mal vestido. A desculpa parecia plausível, mas o olhar esquivo de Ricardo denunciava tudo. Catarina não discutiu. Atirou a camisa de volta para o saco de plástico. Ah, para a próxima. Tem mais cuidado.
Ela não precisava que ele admitisse. Precisava apenas que ele soubesse que ela sabia. Catarina pegou na sua mala e olhou para o relógio. Tenho de sair para resolver umas coisas. Ao almoço, mando entregar-te comida. Onde vais? Perguntou Ricardo, a voz carregada de desconfiança. Resolveram os problemas da empresa. Catarina respondeu secamente e saiu. Ela não foi para a empresa de auditoria. O seu destino era o edifício Lux Tower, na Avenida da Liberdade, onde ficava o escritório de advogados Carvalho Associados. Duarte Carvalho, um famoso advogado de direito econômico conhecido como o predador financeiro, era um antigo colega de universidade de Catarina. Os dois tinham sido uma dupla imbatível, um na auditoria, o outro na advocacia, fazendo tremer inúmeras empresas fraudulentas. O escritório de Duarte ficava no 25K, andar com uma vista deslumbrante sobre o rio Tejo. Ao ver Catarina entrar, Duarte ficou um pouco surpreendido. Ajeitou os óculos de aros dourados no nariz com o seu habitual sorriso polido. Que bons ventos trazem a auditora Almeida por aqui a esta hora. Não devias estar enterrada em trabalho com a época dos relatórios. Catarina não fez rodeios. Sentou-se na cadeira em frente a ele e pousou o telemóvel na mesa. Preciso que investigues o fluxo de caixa do Fundo de Investimento da Santos Investimentos e também da Moreira Consultoria. Lia Duarte ergueu uma sobrancelha. O sorriso nos seus lábios desapareceu, substituído pela seriedade de um advogado profissional. Ele sabia que a Santos Investimentos era a empresa do marido de Catarina. Aconteceu alguma coisa? Suspeitas que o Ricardo anda a desviar fundos, ou pior, a lavar dinheiro. Ele está a desviar o nosso patrimônio conjugal. Catarina abriu as fotografias que tirara na noite anterior e mostrou-as a Duarte. 500 mil euros transferidos a meio da noite para uma empresa de consultoria desconhecida. Já fiz uma pesquisa preliminar do NIF da Moreira Consultoria. A representante legal é uma tal de Jéssica Moreira, 24 anos. A empresa foi constituída há 6 meses, com um capital social muito baixo, mas o fluxo de caixa é anormal. Duarte pegou no telemóvel e examinou as fotografias cuidadosamente. Depois levantou o olhar para Catarina, uma mistura de admiração e compaixão nos seus olhos. Não queres que eu contrate um detetive para investigar a infidelidade? Normalmente, as mulheres querem apanhar o marido em flagrante. Catarina deu um sorriso amargo que não lhe chegou aos olhos. Os sentimentos são a coisa mais volátil e difícil de quantificar. E se o apanhasse, chorava, fazia uma cena e dava-lhe uma desculpa para dizer que sou uma esposa histérica. Não, Duarte. Para mim, o dinheiro reflete a lealdade com mais precisão do que o sexo. Com quem ele dorme, posso encarar como uma picada de mosquito, mas ele levar o meu dinheiro para sustentar outra pessoa, isso é crime. Ela fez uma pausa, a sua voz tornando-se mais firme. Quero que prepares um processo legal. Preciso de congelar os bens antes de pedir o divórcio. Se apresentar o pedido agora, ele terá tempo para desviar o resto. Preciso de um motivo legal para pedir ao tribunal ou a uma autoridade que intervenha imediatamente no fluxo de caixa da Santos Investimentos. Duarte acenou com a cabeça os seus dedos a baterem ritmicamente na mesa de Carvalho. Entendido. Vamos atacar pelo lado da gestão empresarial. Como esposa ex-acionista indireta. Se provarmos que o Ricardo está a ter um comportamento de má gestão, causando perdas sistemáticas de patrimônio, podemos pedir uma auditoria independente e o congelamento das contas da empresa para proteger os interesses dos acionistas. Vou redigir um pedido de esclarecimento sobre o fluxo desses 500 mil euros. Rápido, por favor. Tenho receio que ele não se fique pelos 500 mil. Não te preocupes. Em 24 horas terei um dossiê completo sobre essa Moreira Consultoria. Volta para o hospital e continua a fazer o papel da esposa dedicada. Não o deixes desconfiar de nada. Catarina levantou-se e ajeitou o seu blazer. Obrigada, Duarte. Vind my dot Catarina. Chamou Duarte quando ela estava quase na porta. Ela virou-se. Estás bem? Catarina ficou em silêncio por um segundo e depois acenou levemente com a cabeça. Quando os números num balanço não batem certo,
Eu só tenho uma missão: encontrar a causa e corrigi-la. A minha vida é igual. Onde estiver torta, eu vou endireitá-la. Ela saiu do escritório de advogados, sentindo-se um pouco mais leve. O sol lá fora brilhava intensamente, mas dentro dela uma grande tempestade começava a formar-se. Ela não era o tipo de mulher frágil que precisa de um ombro para chorar. Ela era Catarina Almeida, a mulher que detinha o poder sobre a vida e a morte financeira e ia fazer Ricardo arrepender-se de ter subestimado a sua inteligência. Ao sair do escritório de advogados, Catarina não voltou imediatamente para o hospital. Conduziu diretamente para a sede da Santos Investimentos. Com Ricardo hospitalizado, a empresa estava como uma cobra sem cabeça. Era o momento perfeito para ela aceder a documentos que ele normalmente mantinha trancados no cofre do seu escritório. O edifício da Santos Investimentos situava-se num parque tecnológico. Quando Catarina entrou no átrio, a recepcionista cumprimentou-a um pouco atrapalhada. Raramente viam a esposa do diretor-geral na empresa, especialmente com uma aura tão imponente como a de hoje. Catarina vestia um fato preto de corte impecável, que realçava a sua figura alta e a sua postura profissional, muito diferente da imagem dócil que apresentava em eventos sociais com Ricardo. Dona Catarina, veio ver o diretor-geral. Eu sei que ele está no hospital. Vim buscar uns documentos urgentes de que ele precisa. Catarina interrompeu a recepcionista, caminhando diretamente para o elevador privado da administração. Ela tinha um cartão de acesso de reserva que Ricardo lhe dera no início da empresa para mostrar a sua confiança absoluta. Talvez ele nunca tivesse imaginado que um dia este cartão se tornaria a chave para abrir as portas do seu inferno. Ao sair do elevador no 18, Catarina ouviu um barulho vindo da grande sala de reuniões. A porta de vidro transparente permitiu-lhe ver lá dentro uma jovem vestida de forma vistosa, com um vestido vermelho curto e justo, de mãos na cintura, a dar ordens a um grupo de funcionários muito mais velhos do que ela. Era Jéssica Moreira. Catarina nunca a tinha visto pessoalmente, mas já vira a sua fotografia no dossiê que Duarte lhe enviara por mensagem há 15 minutos. Ao vivo, ela parecia ainda mais atrevida e arrogante do que na foto. Catarina abriu a porta e entrou. O barulho cessou imediatamente. Todos os olhares se viraram para ela. Os funcionários mais antigos da empresa suspiraram de alívio ao ver Catarina, como se tivessem acabado de ver a sua salvadora. Dona Catarina, ainda bem que veio. O chefe do departamento administrativo correu na sua direção. Jéssica virou-se, semicerrando os olhos para avaliar a mulher que acabara de entrar. Reconheceu Catarina imediatamente, a esposa envelhecida e aborrecida de quem Ricardo se queixava sempre que estavam na cama. Aos olhos de Jéssica, Catarina, embora tivesse uma beleza elegante, exalava a rigidez e a secura de uma rata de escritório, sem qualquer do charme sensual que ela possuía. Ora, não é, senhora Catarina. Ouvi dizer que só fica em casa a cozinhar e a ajudar os miúdos com os trabalhos de casa. O que faz hoje por aqui neste mundo cruel dos negócios? A voz de Jéssica era doce, mas cheia de espinhos. Ela enfatizou deliberadamente o papel de dona de casa para rebaixar a posição de Catarina na frente dos funcionários. Sentia-se confiante. Era a filha de um grande parceiro de negócios e tinha o coração de Ricardo nas mãos. Por isso, não dava qualquer importância a Catarina. Catarina não se irritou. Caminhou calmamente até a mesa de reuniões e pegou no contrato que Jéssica estava a forçar todos a aprovar. Essa, a nova estagiária? A pergunta de Catarina fez o rosto de Jéssica endurecer. Eu sou a Jéssica Moreira, representante do parceiro estratégico A Moreira Consultoria. O Ricardo está no hospital e delegou-me a supervisão do andamento do projeto. Se a senhora não percebe nada de negócios, é melhor ir para casa, fazer uma canja para o seu marido e não atrapalhar quem está a trabalhar. Catarina nem sequer olhou para ela. Os seus olhos percorreram rapidamente as cláusulas do contrato. Em menos de 1 minuto, um leve sorriso formou-se nos seus lábios. Contrato de parceria de investimento para o projeto Tejo.
leu o título em voz alta e atirou o dossiê para cima da mesa com um baque que fez todos na sala estremecerem. Quem redigiu este monte de lixo? Jéssica, vermelha de fúria, gritou. Como se atreve a chamar lixo ao meu trabalho árduo? Este é um contrato de padrão internacional. Eu tenho um mestrado em gestão de empresas tirado no Reino Unido. Quem é você para julgar? Catarina cruzou os braços, o seu olhar afiado como uma lâmina a fixar-se em Jéssica, a sua voz fria a ecoar, palavra por palavra. Cláusula segunda, número 2. A parte B é responsável por desembolsar 100% do capital antes da emissão da licença de construção do projeto. Sabes o princípio básico da gestão de risco? Desembolsar capital antes de ter uma licença é uma violação das regulações de segurança de capital, para não mencionar o risco colossal. Catarina deu mais um passo em direção a Jéssica. A sua presença esmagadora fez com que a amante recuasse instintivamente. Cláusula sétima, número 5. Os lucros serão distribuídos com base na receita bruta e não no lucro líquido. Queres que a Santos Investimentos suporte todos os custos operacionais de marketing e de pessoal, enquanto a tua empresa fica sentada a lucrar com a receita total? Isto não é uma parceria, é um ato descarado de expoliação de ativos. Os funcionários à volta começaram a murmurar. Eles também tinham achado o contrato problemático, mas temendo o poder de Jéssica e o favoritismo do chefe, não se atreveram a dizer nada. Agora, ao ouvirem a análise precisa de Catarina, olhavam-na com admiração. Madmasa, você, gaguejou Jéssica, incapaz de contra-argumentar em termos técnicos. Ela só sabia basear-se em teoria e no mimo de Ricardo, nunca tendo enfrentado uma auditora experiente como Catarina. E não é tudo. Catarina pegou numa caneta vermelha e circulou a secção sobre a penalização por incumprimento contratual. A penalidade por incumprimento pode ir até 300% do valor do contrato, se a parte a rescindir unilateralmente. De acordo com o Código Comercial em vigor, a cláusula penal não pode exceder 8% da obrigação incumprida. Tiraste o teu mestrado no Reino Unido ou compraste o diploma na Feira da Ladra? Como é que te atreves a vir para aqui dar ordens aos funcionários da Santos Investimentos com um contrato cheio de erros tão básicos? A humilhação fez Jéssica tremer de raiva. Ela estava habituada a ser elogiada e nunca fora publicamente insultada assim. Você atreve-se a insultar-me. Vou dizer ao Ricardo para vos despedir a todos. E espere só, essa sua cadeira de esposa também está prestes a partir-se. Catarina deu um sorriso frio, aproximou-se de Jéssica e sussurrou apenas para as duas ouvirem. Esta cadeira de esposa, se eu não quiser mais sentar-me nela, sou eu que a parto aos bocados. Não será a tua vez de subir para ela. E agora faz o favor de sair da sala de reuniões. Recursos humanos. Acompanhem a nossa convidada à saída. O chefe do departamento administrativo avançou imediatamente, a sua voz firme. Por favor, menina Jéssica, saia. Precisamos de ter uma reunião interna. Jéssica bateu o pé, pegou na sua mala de marca e olhou para Catarina com ódio. Catarina Almeida, vais pagar por isto. Juro que me vingo. Dito isto, virou-se e saiu, o som dos seus saltos altos a ecoar no chão. Quando a porta da sala de reuniões se fechou, o silêncio instalou-se. Catarina virou-se para os funcionários atônitos. Respirou fundo, a sua voz voltando ao normal, mas cheia de autoridade. Ouçam todos. A partir de agora, suspendam todas as despesas acima de 50 mil euros. Todos os contratos e documentos devem passar pela minha aprovação antes de serem apresentados ao diretor-geral. Quem desobedecer pode escrever a sua carta de demissão. Entendido? Entendido, dona Catarina? Responderam todos em uníssono. Catarina sabia que acabara de reconquistar o controle da empresa, pelo menos em termos de moral, mas também sabia que a sua ação de hoje era uma declaração de guerra oficial. Ricardo em breve saberia o que aconteceu, e a fúria de um homem cujo ego fora ferido seria terrível. Mas Catarina não tinha medo.
pegou no telemóvel e enviou uma mensagem a Duarte. O peixe mordeu o isco. Prepara a rede sabia que Jéssica correria para o hospital para chorar nos braços de Ricardo. E era aí que o verdadeiro espetáculo iria começar. O Audi branco de Catarina deslizava lentamente pela avenida arborizada em direção à sua moradia nos subúrbios para ir buscar alguns pertences. O telemóvel, ligado por Bluetooth ao carro, começou a tocar incessantemente. O nome do marido apareceu no ecrã. Catarina olhou um sorriso frio nos lábios. As notícias viajavam mais depressa do que ela pensava. Jéssica já devia ter se queixado a ele. Ela atendeu a chamada no volante, a sua voz mantendo a calma habitual. Estou, Ricardo. Do outro lado, ouviu-se o grito furioso de Ricardo, completamente diferente da voz de um marido doente a recuperar no hospital. Catarina Almeida, que raio andaste a fazer na empresa? Por que é que humilhaste a Jéssica à frente de tantos funcionários? Sabes que ela é filha de um parceiro importante. Queres destruir o meu negócio? É isso? Catarina manteve as mãos firmes no volante, o olhar fixo na estrada, a sua voz sem qualquer emoção. Ela não tinha o direito de estar naquela sala de reuniões. Um contrato cheio de erros e cláusulas ilegais que só prejudicariam a empresa. Se eu não a tivesse impedido, a esta hora já terias perdido o teu cargo de diretor. Estou a salvar-te, Ricardo. A salvar-me? A Jéssica estudou no estrangeiro, tem uma mentalidade moderna, e tu vens com essa tua cabeça de auditora antiquada discutir cada vírgula. Os teus ciúmes ridículos não te podem impedir de ver o quadro geral. Vai agora mesmo ao hospital pedir-lhe desculpa. As palavras de Ricardo foram como agulhas a picar o orgulho de Catarina. Ele não só não sentia remorsos pela sua traição, como ainda defendia a amante fervorosamente, querendo que a sua esposa legítima se humilhasse perante a terceira pessoa. O descaramento dele ultrapassara todos os limites. Não vou pedir desculpa e aviso-te, se voltares a deixar lá interferir nos assuntos da empresa, usarei os meus direitos de acionista para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. Dito isto, Catarina desligou, não lhe dando oportunidade de dizer mais nada. O silêncio voltou ao carro, mas o peito de Catarina estava em tumulto. Ela parou o carro na berma da estrada, respirando fundo para se acalmar. Ricardo estava completamente manipulado por Jéssica. Ele não só a atraía fisicamente, como a sua mente e o seu discernimento para os negócios também tinham sido toldos por ela. A transferência dos 500 mil euros na noite anterior fora apenas o começo. Se ela não agisse imediatamente, o patrimônio conjunto do casal seria entregue de bandeja à amante, sob o pretexto de investimentos falhados. Catarina pegou no telemóvel e ligou para um número familiar no seu banco, onde era cliente VIP há muitos anos. Bom dia, Dr. Balaura. É a Catarina. Gostaria de solicitar o bloqueio para débitos de todas as contas poupança conjuntas em meu nome e do Ricardo Santos. Sim, imediatamente. Suspeito de atividade fraudulenta e preciso de garantir a segurança com urgência. Assumo total responsabilidade. Obrigada. Ela não podia congelar as contas da empresa naquele momento, pois precisava de uma ordem judicial. Mas com as contas pessoais em nome de ambos, ela tinha o direito de pedir ao banco um bloqueio temporário para proteger os seus bens. Era um passo necessário para impedir que Ricardo continuasse a levantar dinheiro. Depois de resolver o assunto do banco, Catarina deu a volta e parou num restaurante conhecido por fazer uma excelente canja de galinha, comprando uma dose. Final, no papel, ela ainda era a esposa e tinha de desempenhar na perfeição o papel de mulher dedicada que cuida do marido doente, para que ninguém a pudesse criticar moralmente. Já era noite quando Catarina chegou ao hospital. O corredor da ala VIP estava silencioso. Apenas o som dos seus passos ecoava no chão de mármore polido. Ao chegar à porta do quarto de Ricardo, a sua mão hesitou na maçaneta. Pelo vidro da porta, Catarina viu uma cena que a enojou profundamente. No quarto, Ricardo estava sentado,
encostado às almofadas, com um ar alegre, muito diferente da expressão de dor da manhã ou da fúria ao telefone à tarde. Sentada na beira da cama estava Jéssica, que já mudara de roupa para um vestido mais curto e provocador. Com uma colher, ela soprava a canja antes de a levar à boca de Ricardo. Come, meu amor, fui eu mesma que fiz esta canja. É muito melhor do que a comprada pela tua mulher velha. A voz de Jéssica era melosa. Ricardo comia com gosto, olhando para ela com adoração. Só tu é que cuidas de mim. Aquela bruxa da Catarina está cada vez mais insuportável. Só porque ganha algum dinheiro, acha que me pode dar lições de vida. Espera até eu recuperar e vou expulsar lá da empresa. Jéssica riu-se e inclinou-se para lhe dar um beijo na bochecha. Não te esqueças da tua promessa. Quero o escritório dela. Tem uma vista ótima. Claro, claro. Dou-te tudo o que quiseres. Esta casa, este carro, tudo será teu dia. Catarina, do lado de fora, apertava a caixa da canja com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. As palavras de Ricardo eram como facas a cortar o pouco afeto que ainda restava nela. Ele não só a traíra, como também planeava roubar tudo o que ela construíra com tanto esforço ao longo dos anos para dar àquela amante preguiçosa. A dor passou rapidamente, dando lugar a uma frieza assustadora. Catarina olhou para a canja nas suas mãos e depois para o paradúltero lá dentro. Ela não chorou. As lágrimas eram um luxo que não se desperdiçava com quem não merecia. Respirou fundo, ajeitou a gola, o seu olhar tornando-se tão afiado como uma lâmina. Estava na hora de acabar com esta farsa de família feliz. Catarina abriu a porta com força e entrou. A porta do quarto abriu-se de rompante, assustando o casal. Jéssica, atrapalhada, deixou cair a colher, enquanto o rosto de Ricardo ficou branco ao ver a sua esposa parada à porta. Catarina entrou, o som dos seus saltos altos a ecoar de forma firme e fria. Foi diretamente à pequena mesa ao lado da cama e pousou a caixa da canja com força. O som do metal a bater no vidro foi estridente, quebrando a atmosfera íntima do quarto. Ricardo engoliu em seco, tentando forçar um sorriso para esconder o seu embaraço. Catarina, chegaste. Por que não bateste a porta? Esta é a Jéssica. Ela soube que eu estava doente e veio visitar-me. Catarina não o deixou terminar. Virou-se para Jéssica com um olhar de desprezo, como se olhasse para um micróbio. Visitar o doente ou inspecionar o patrimônio. A humilhação de hoje de manhã na empresa não foi suficiente para ainda teres a lata de aparecer aqui. Jéssica, após o choque inicial, recuperou rapidamente o seu descaramento habitual. Com Ricardo ali para a proteger, pensou que Catarina não se atreveria a fazer-lhe nada. Levantou-se, cruzou os braços e ergueu o queixo desafiadoramente. Tenha mais cuidado com o que diz. Vim cuidar do Ricardo porque vi que ele estava desamparado. Ter uma esposa que não está presente é o mesmo que não ter nenhuma. O marido está no hospital e a mulher desaparece o dia todo. Só se preocupa em guardar o dinheiro. Olhe-se ao espelho. É tão seca como um pau. Não admira que o Ricardo se tenha fartado de si. Ricardo na cama, sentindo a tensão, não se atreveu a intervir de forma decisiva. Disse apenas fracamente: parem com isso. Não discutam as duas. Catarina deu um sorriso amargo e deu mais um passo em direção a Jéssica. A sua altura e presença imponente fizeram Jéssica recuar instintivamente. Tens razão. Estive muito ocupada. Ocupada a limpar a porcaria que tu e o meu marido fizeram. Uma mulher que se mete na família dos outros e usa o corpo para obter benefícios no meu dicionário chama-se parasita. E os parasitas têm de ser eliminados. Atreves-te a chamar-me parasita? Gritou Jéssica. O rosto vermelho de raiva, mimada desde pequena. Nunca ninguém lhe falara daquela maneira. A fúria toldou-lhe a razão. Jéssica avançou, levantando a mão para dar uma bofetada em Catarina. Catarina! Gritou Ricardo aterrorizado, mas Catarina não se moveu.
Para alguém que fora capitã da equipa de karaté na universidade, a bofetada de Jéssica era como o movimento lento de uma criança. No instante em que a mão de Jéssica estava prestes a atingir o seu rosto, Catarina, com a rapidez de um relâmpago, levantou a mão esquerda para bloquear, desviando o braço dela para o lado. Ao mesmo tempo, com a mão direita, agarrou o pulso de Jéssica e apertou com força. "Larga-me, estás a magoar-me." Jéssica debatia-se, mas a mão de Catarina era como um torno de ferro. Catarina olhou-a nos olhos, o seu olhar gelado, desprovido de qualquer emoção. "Gostas de usar as mãos para bater nos outros, não é? Deixa-me ensinar-te o que é a verdadeira dor." Dito isto, Catarina usou uma técnica de imobilização, torcendo o pulso de Jéssica para trás das costas e dobrando-o para baixo. Craque! Um som seco e nítido ecoou na sala silenciosa. "Ah!" O grito de dor agudo de Jéssica ressoou pelo corredor do hospital. Ela caiu de joelhos no chão, o rosto pálido, a sua arma bica. O seu braço direito pendia, completamente deslocado, torcido de uma forma assustadora. Catarina largou-a, sacudindo as mãos como se tivesse tocado em algo sujo. Recuou um passo, olhando para Jéssica a contorcer-se no chão, sem um pingo de compaixão. Ricardo, na cama, estava horrorizado. Olhava de olhos arregalados para sua esposa. A mulher que ele pensava só entender de números acabara de agir com uma crueldade e determinação incríveis. Tu enlouqueceste? Partiste-lhe o braço?" gaguejou Ricardo, apontando para Catarina. Catarina virou-se para o marido, o seu olhar estranhamente calmo. "Eu não estou louca, estou mais lúcida do que nunca. Isto foi legítima defesa. Foi ela que me atacou primeiro." Ela aproximou-se da cama, olhando diretamente para o homem com quem vivera durante 7 anos. "Ricardo, vamos divorciar-nos." 3 palavras ditas suavemente, mas com o peso de uma tonelada. Ricardo ficou atordoado, por não nunca pensara que Catarina tomasse a iniciativa de pedir o divórcio, especialmente quando ele se considerava na posição dominante. "O que disseste? Atreves-te a divorciar-te de mim? Pensa bem, depois do divórcio não terás nada." Catarina sorriu com desdém. "Enganas-te. Depois do divórcio, terei de volta a minha liberdade e a minha dignidade. Já tu vais perder tudo. Aproveita os teus últimos dias nesta cama de hospital confortável, porque em breve não terás dinheiro para pagar a conta." Dito isto, Catarina virou-se e saiu, deixando para trás os gemidos de dor de Jéssica e o rosto chocado de Ricardo. Não olhou para trás uma única vez. As suas costas direitas e orgulhosas. Esta guerra, ela acabara de disparar o primeiro tiro e fora um tiro fatal. 15 minutos depois, a polícia chegou ao quarto. Jéssica ainda gritava a receber os primeiros socorros das enfermeiras antes de ser levada para fazer um raio-x. Ricardo tentava explicar à polícia que a sua esposa era uma mulher violenta. "Ela atacou a minha amiga brutalmente, partiu-lhe o braço sem motivo nenhum. Tem de aprender." Ricardo apontou para Catarina, que estava encostada à parede de braços cruzados, a sua expressão calma a contrastar com o caos no quarto. O agente da polícia virou-se para Catarina. "A senhora tem algo a declarar, Catarina?" Impassível, apontou para a câmara de vigilância no teto. "Peço que vejam as imagens da câmara. Ela atacou-me primeiro. Eu apenas exerci o meu direito à legítima defesa. Além disso, tenho cinturão negro em karaté. É natural que o meu reflexo perante um ataque seja instintivo. Não tive a intenção de causar ferimentos graves. Ela é que era demasiado fraca para a força da minha reação." A polícia pediu as imagens ao hospital. O vídeo mostrava claramente Jéssica a avançar agressivamente para dar uma bofetada em Catarina e Catarina a executar apenas um movimento de imobilização para a controlar. Embora o resultado tenha sido um braço partido legalmente, a ação de Jéssica, fora a causa inicial, com base nas provas, isto foi um ato de legítima defesa. No entanto, a senhora Almeida terá de nos acompanhar à esquadra para prestar declarações.
A menina Moreira, depois de receber tratamento, também será notificada por perturbação da ordem e tentativa de agressão. A conclusão preliminar da polícia deixou Ricardo sem palavras. Ele viu, impotente Catarina, a sair com a polícia, com um ar altivo e destemido. Percebeu que não podia fazer nada para proteger a sua amante, nem sequer para acusar a sua esposa. Na esquadra, depois de prestar declarações, Catarina foi libertada. Duarte já esperava à porta com a sua pasta de couro. Olhou para ela com uma mistura de preocupação e admiração. Foste um bocado dura. Fratura do cúbito, deslocamento do pulso. Ela vai ter de usar gesso pelo menos 2 meses. Catarina sorriu cansada. Até fui branda. Se fosse num tatame, ela tinha partido o pescoço. Como estão os papéis, Duarte? Duarte entregou-lhe um dossiê volumoso. Tudo pronto. Pedido de divórcio litigioso com base em violência doméstica, adultério e violação dos deveres financeiros. E o mais importante é isto. Ele tirou um documento com um selo vermelho, providência cautelar. O tribunal aceitou, com base nas provas que forneceste sobre a transferência irregular dos 500 mil amanhã de manhã, a ordem para congelar os bens de Ricardo e as contas relacionadas com a Moreira Consultoria será executada. Catarina segurou o documento, sentindo-o como um amuleto protetor. A providência cautelar era a arma fatal em divórcios com grandes disputas de bens. Congelaria todo o fluxo de dinheiro, impedindo Ricardo de desviar mais um cêntimo ou de usar o dinheiro da empresa para despesas pessoais. Para um empresário como Ricardo, que precisava de capital de giro, isto era uma sentença de morte econômica. Obrigada, Duarte. Sem ti, não sei como teria conseguido fazer isto tão depressa. Não sejas modesta. Lidar com canalhas destes é a minha especialidade. Agora vai para casa descansar. Amanhã vai ser um longo dia. Quando as contas forem bloqueadas, ele vai enlouquecer. Catarina acenou com a cabeça. Despediu-se de Duarte e conduziu até o apartamento de luxo onde o casal vivera. A casa estava escura e fria. Ela acendeu as luzes, olhou para a sala cheia de memórias. A grande fotografia do casamento ainda estava pendurada na parede. Catarina foi até lá e tirou-a. Não a partiu, isso seria demasiado infantil. Levou-a para a varanda, pegou num isqueiro e ateou-lhe fogo. As chamas lamberam a borda da fotografia e cresceram, consumindo o sorriso falso de Ricardo e a sua própria felicidade ingênua de outrora. Catarina observou as cinzas a serem levadas pelo vento da noite, o seu coração tranquilo como um lago. Amanhã, Ricardo provaria a sensação de cair do topo para o abismo. Ele saberia o que significa transação recusada. Saberia o que é a traição do dinheiro. Catarina não queria apenas o divórcio. Queria dar-lhe uma lição que ele jamais esqueceria. Nunca irritar uma mulher que detém as chaves do cofre. Ela voltou para dentro, abriu o guarda-roupa e começou a arrumar as suas coisas. Não ficaria mais naquela casa. Iria para a casa dos seus pais, o seu porto seguro. A batalha legal e financeira estava apenas a começar e Catarina estava pronta para tudo. 3 dias após o incidente no hospital, Ricardo teve alta. No mesmo dia que Jéssica, o braço direito dela estava engessado, suspenso à frente do peito, o rosto maquilhado, mas sem conseguir esconder a sua frustração. Durante esses dias, Ricardo vivera em ansiedade. Ligava incessantemente a Catarina, mas ela não atendia. Enviava mensagens, ela não respondia. A empregada informou de que a senhora se mudara naquela mesma noite, levando todos os seus pertences. A casa estava agora vazia. Para apaziguar a raiva de Jéssica e recuperar um pouco da sua dignidade masculina, Ricardo decidiu lá jantar a um dos restaurantes franceses mais luxuosos de Lisboa. Queria provar que, por mais que Catarina fizesse birra, o poder econômico continuava nas suas mãos. O restaurante Le Ciel situava-se no último andar de uma torre financeira com uma vista deslumbrante sobre o rio Tejo. A música suave de violino, a luz das velas e o aroma de trufas melhoraram o humor de Jéssica.
Ricardo, prometeste que quando meu braço sarar, me compras uma mala Birkin de pele de crocodilo, como compensação pelo dano moral. Jéssica segurava a taça de vinho com a mão esquerda. A sua voz mimada, Ricardo sorriu generosamente. Claro, meu amor, não uma, mas 10, se quiseres. A Catarina só sabe guardar dinheiro, não sabe aproveitar a vida. Tu é que mereces o melhor. Jéssica sorriu exultante por dentro. Um braço partido valia a pena em troca da adoração total de Ricardo e da promessa de uma fortuna. O jantar terminou. Ricardo chamou o empregado para pagar. O gerente trouxe a conta numa bandeja de prata. São 1.280 euros, senhor. Ricardo, sem olhar para a conta, tirou da carteira o seu cartão preto de crédito ilimitado. Passe o cartão. O gerente pegou no cartão e afastou-se. Ricardo, relaxado, conversava com Jéssica sobre umas férias nas Maldivas. No entanto, 5 minutos depois, o gerente voltou com um ar embaraçado. Sem Santos, lamento, mas o terminal indica que o seu cartão foi recusado. Poderia usar outro, por favor? O sorriso de Ricardo congelou. Impossível. Este cartão não tem limite. Verifiquem a vossa máquina. Já verificamos, senhor. Por favor, tente com outro cartão. Ricardo, irritado, tirou outro cartão, um Visa Gold. Pensou que o sistema do banco estivesse em manutenção, mas momentos depois, o gerente voltou, ainda mais constrangido. As mesas vizinhas começaram a olhar. Senhor, este cartão também deu erro. O código de erro indica que a conta foi congelada. O rosto de Ricardo começou a arder. Tirou todos os cartões da carteira. Crédito, débito, salário. 5 cartões, todos com o mesmo resultado. Transação recusada. A atmosfera na mesa tornou-se insuportável. Jéssica olhou para a pilha de cartões inúteis e para o rosto vermelho de Ricardo. Ricardo, o que se passa? Não me digas que não tens dinheiro para pagar o jantar. Estão todos a olhar para nós. Ricardo suava, pegou no telemóvel e ligou para o banco. Estou. Por que é que os meus cartões não funcionam? Que raio de serviço é este? Sou cliente VIP. Do outro lado, a voz robótica do operador. Senhor Santos, lamentamos informar que todas as suas contas, incluindo as contas conjuntas, foram congeladas por ordem judicial do Tribunal de Comarca de Lisboa a partir das 8 horas de hoje. Estamos apenas a cumprir uma ordem legal, ordem judicial. Ricardo ficou paralisado. O telemóvel quase lhe caiu da mão. A imagem de Catarina, com o seu sorriso frio, veio-lhe à mente. Ela não estava a brincar. Cortara-lhe todas as fontes de financiamento num piscar de olhos. Ricardo, vais pagar ou não? Estou a ficar cansada. A voz impaciente de Jéssica era como sal na ferida. Ricardo, em pânico, vasculhou os bolsos. Encontrou apenas algumas notas, uns 100 euros insuficientes para a gorjeta, quanto mais para a conta. Tremendo, ligou para Catarina. Esperava que ela estivesse apenas a assustá-lo, mas a chamada foi para o correio de voz. Ela bloqueara o seu número. O gerente, já sem sorriso, olhava-o com desconfiança. Senhor, se não pode pagar, teremos de chamar a segurança. Não, não chame a segurança. Vou ligar ao meu assistente para trazer dinheiro. Ricardo gaguejou, sentindo-se profundamente humilhado. Ele, o diretor-geral da Santos Investimentos, retido num restaurante de luxo, suspeito de dar o calote em frente à amante, a quem acabara de prometer o mundo, ligou ao seu assistente, o Mário. Mário, traz-me 2.000 euros em dinheiro ao restaurante Le Ciel. Agora, rápido. Os 30 minutos seguintes foram uma agonia. Ricardo e Jéssica ficaram sentados sob o olhar atento dos outros clientes e dos funcionários. Jéssica, de cabeça baixa, cobria o rosto com a mão. Nunca se sentira tão envergonhada. Quando Mário chegou com o dinheiro, Ricardo pagou apressadamente e arrastou Jéssica para fora do restaurante, como se fossem ladrões. Dentro do carro, Ricardo bateu com força no volante. Catarina Almeida, tu és boa, tu és. Atreveste-te a cortar-me as pernas. Jéssica, ao lado dele,
olhava-o friamente. Não eras tu rico e poderoso, nem consegues pagar um jantar. Sabes a vergonha que passei? Cala-te, gritou Ricardo. Isto é temporário. Amanhã vou ao tribunal resolver isto. Ninguém me tira o meu dinheiro. Mas no fundo ele sentia medo. Percebeu que subestimara a sua esposa. Catarina não era apenas uma dona de casa. Era um tubarão no mundo das finanças. E quando esse tubarão sentiu o cheiro, a traição, não hesitou em atacar. Naquela noite, Ricardo não foi para casa, não se atreveu a ir a um hotel de 5 estrelas. Levou Jéssica para um apartamento de serviço que a empresa alugava. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi ligar a parceiros de negócios para pedir dinheiro emprestado. Mas a notícia do congelamento dos seus bens espalhara-se como fogo. Todos se desculparam. Desesperado, decidiu ir à casa dos pais. Eram pessoas poupadas, com uma boa quantia guardada. Ele era filho único, sempre tivera tudo o que queria. Tinha a certeza de que não o abandonariam. Parou o carro em frente à casa antiga, no bairro de Benfica, pediu a Jéssica para esperar no carro e entrou. Pai, mãe, cheguei. Normalmente a sua mãe correria para o abraçar, mas a casa estava estranhamente silenciosa. O seu pai estava sentado no sofá a ver televisão sem som, o rosto sombrio. A sua mãe, ao lado dele, tinha os olhos vermelhos de choro. — O que se passa? Perguntou Ricardo. O pai pegou na sua chaina de chá e atirou-a ao chão. Estrondo, ainda tens a lata de aparecer aqui? Não tenho um filho tão ingrato como tu, pai. O que dizes? Estive no hospital, acabei de sair e vim visitar-vos. A mãe levantou a cabeça e atirou-lhe um maço de papéis à cara. Lê, vê o que andaste a fazer nas costas da tua mulher e nas nossas. Ricardo pegou nos papéis. Era um extrato bancário detalhado do último ano. As transações estavam sublinhadas a amarelo. 15 de março. Compra de mala Hermes Birkin 12 euros, 20 de abril. Transferência para Jéssica Moreira, 50 mil euros, 1 de junho. Suíte presidencial no Hotel Ritz, 8 mil euros. E ao lado de cada despesa, uma nota escrita à mão por Catarina. Dinheiro retirado do fundo de reforma dos pais que me foi confiado. Isto era investimento. Investimento no bolso daquela rameira? Gritou a mãe a chorar. A Catarina enviou-nos tudo. Ela disse que usaste o nosso dinheiro, o dinheiro que eu estava a guardar para minha operação ao coração, para sustentar uma amante. Ainda és humano, Ricardo. A tua mulher trabalha de sol a sol por esta família, ganha bem e nunca gasta um cêntimo em luxos. E tu pegas no suor de todos nós para dar àquela mulher devassa. Mãe, não acredites na Catarina. Ela quer destruir-me. Congelou todos os meus bens. Não tenho um tostão. Emprestem-me dinheiro para contratar um advogado. Cala a boca. O pai levantou-se. Vais continuar a mentir-nos. A Catarina fez muito bem. Se ela não congelasse as contas, tu tinhas hipotecado esta casa para dar a outra. A partir de hoje, não vês mais um cêntimo nosso. O dinheiro que resta, passei-o para o nome da Catarina. Confio mais na minha nora do que num filho como tu. Ricardo ficou em estado de choque. Catarina antecipara-se. Não só lhe cortara o financiamento, como também o apoio familiar. Transformara-o num vilão aos olhos dos seus próprios pais. Pai, mãe, sou vosso filho. Vão deixar-me morrer na miséria. Não vais morrer. Tens braços e pernas. Vai trabalhar. Um parasita como tu, que vive à custa de mulheres e dos pais, não tem lugar nesta casa. Fora, sai daqui. O pai pegou numa vassoura e começou a bater-lhe. Ricardo, humilhado e dorido, fugiu de casa. A porta de ferro fechou-se atrás dele. Sentiu-se completamente só. Voltou para o carro. Jéssica estava a limar as unhas. Então, conseguiste o dinheiro? Ricardo não respondeu. Entrou no carro em silêncio. Não se atreveu a dizer-lhe que os seus pais o tinham renegado. Restava-lhe apenas aquele carro e uma empresa à beira da falência, mas ele ainda não se dava por vencido. Apertou o volante, o seu olhar endurecendo. Não te preocupes, ainda tenho um plano. A família da Jéssica é poderosa. Se falares com o teu pai, de certeza que ele investe e salva a minha empresa.
Aí vamos mostrar a Catarina quem manda. Jéssica parou de limar as unhas, olhando para Ricardo com um sorriso enigmático. Claro, meu amor, trata de tudo, mas na sua cabeça ela já calculava um caminho diferente. Um homem cujos bens foram congelados pela esposa e que foi renegado pelos pais. Que valor ainda teria para ela? Sem dinheiro, a vida de Ricardo e Jéssica rapidamente se tornou miserável. O apartamento alugado pela empresa estava prestes a expirar e não havia dinheiro para renovar. Jantares em restaurantes de luxo foram substituídos por enlatados e massa instantânea. Jéssica começou a mostrar a sua verdadeira natureza. Já não era a gatinha dócil. O braço partido tornou-se a desculpa perfeita para o mandar fazer tudo. Ricardo, prometeste a mala Birkin. Já passaram 3 dias. Vais quebrar a tua promessa? Gritou ela um dia. Ricardo, abraços com as dívidas da empresa, respondeu cansado. Jéssica, sabes a nossa situação? As contas estão bloqueadas. Espera mais uns dias. Assim que eu fechar um novo contrato, compro-a. Esperar. Esperar. Só sabes dizer isso. Por tua causa. A tua mulher louca partiu-me o braço. Se não tens dinheiro, vende o relógio que tens no pulso. Esse Patek Philippe deve valer umas dezenas de milhares. Ricardo olhou para o relógio. Fora um presente de aniversário de casamento de Catarina, era um símbolo do seu estatuto. Vender-lo seria admitir a sua derrota. Mas olhando para a cara zangada de Jéssica, cedeu. Precisava dela para chegar ao seu pai, um magnata do imobiliário. Está bem, eu vendo. Não fique zangada. Naquela tarde, Ricardo vendeu o relógio numa loja de penhores de luxo. Com o dinheiro, embora de coração partido, comprou a mala a Jéssica. Ao recebê-la, a atitude dela mudou 180 graus, voltando a ser doce e carinhosa. Eu sabia que me amavas. Amanhã ligo ao meu pai sobre o teu projeto. Ricardo sentiu-se aliviado, pensando que o seu sacrifício valera a pena. Não sabia que todos os seus movimentos estavam a ser vigiados. Novo escritório de Catarina, ela lia o relatório de um detetive particular. Sobre a mesa, fotografias de Ricardo a entrar na loja de penhores de Jéssica com a mala nova e, o mais importante, o perfil completo de Jéssica. Duarte, sentado em frente, abanou a cabeça. O teu ex-marido é mesmo cego. Vê a página 3. Catarina virou a página. A informação sobre a família de Jéssica era clara. Era filha de um tal de Afonso Reis, mas não da esposa legítima. A sua mãe fora empregada doméstica na casa dos Reis e tiveram um caso com o patrão. Jéssica recebia uma mesada do pai, mas não era reconhecida pela família, nem fazia parte do testamento. Catarina riu, um riso gelado. Então é uma filha ilegítima, não reconhecida. Não admira que seja tão obcecada por dinheiro e estatuto. Queria usar o Ricardo como trampolim para ser aceite pela família, mas não sabia que se estava a agarrar a uma árvore podre. Duarte acrescentou. E por outro lado, o Ricardo pensa que encontrou a galinha dos ovos de ouro, esperando que o futuro sogro o salve. 2 vigaristas, um engana com amor, o outro com dinheiro. São Perfeito. Catarina fechou o dossiê. Deixa-os viver na ilusão mais um pouco. Quando o Ricardo perceber que a Jéssica não tem poder nenhum e a Jéssica perceber que o Ricardo está na miséria, o final desta peça será muito interessante. O que vais fazer a seguir? Perguntou Duarte. Catarina levantou-se. O Ricardo está desesperado por um novo contrato. Eu vou ajudá-lo a conseguir um, mas o preço desse contrato será algo que ele não poderá pagar. Contacta o Fundo de Investimento Dragão. Diz-lhes que quero financiar um projeto, mas preciso de um bode expiatório para assinar. E ninguém é mais adequado do que o Ricardo. Duarte percebeu imediatamente. Vais armar-lhe uma cilada contratual. Maligno, mas eu gosto. Para quem não tem consciência, não há necessidade de moralidade. Ele quer jogar o jogo do risco nos negócios. Eu vou mostrar-lhe o que é o verdadeiro risco. Catarina começou a redigir um novo e-mail. Assunto: plano de caça. Entretanto,
No apartamento alugado, Jéssica falava ao telefone com uma amiga. Sim, o idiota do Ricardo acabou de vender o relógio para me comprar a mala. Basta umas palavras doces e ele acredita em tudo. Pensa que sou mesmo uma herdeira. Quando lhe tirar todo o dinheiro, dou-lhe um pontapé e arranjo um melhor. Jéssica não sabia que a sua vida e a de Ricardo estavam a ser manipuladas por uma mão invisível, empurrando-os para uma armadilha sem saída. A sua ganância e falsidade eram o catalisador que acelerava a sua própria destruição. O escritório de Ricardo estava mergulhado numa atmosfera sombria. O cinzeiro transbordava de beatas. Ele estava sentado, apático, a barba por fazer, os olhos injetados de sangue. Tinha acabado de desligar mais uma chamada do banco. O pedido para desbloquear as contas fora recusado. O dinheiro da empresa estava no vermelho. Os salários estavam em atraso. Os fornecedores ameaçavam processar. A porta abriu-se. Jéssica entrou radiante, contrastando com a escuridão de Ricardo. O seu braço ainda estava engessado, mas na outra mão trazia um dossiê azul. Ricardo, boas notícias. Consegui contactar o Fundo de Investimento Dragão. Eles concordaram em reunir-se conosco para discutir o financiamento do projeto Tejo. Ao ouvir as palavras financiamento, Ricardo saltou da cadeira, os olhos a brilhar. O Dragão é um dos maiores fundos de capital de risco do país. Como conseguiste? Jéssica sorriu com arrogância. Eu disse-te. Os contactos do meu pai não são para brincadeiras. Embora ele esteja zangado e não me ajude diretamente, o gestor do Fundo Dragão, o Sr. Martins, é um velho conhecido. Pedi-lhe com tanto jeitinho que ele concordou em analisar o projeto. Ele está à nossa espera numa sala privada no Hotel Sheraton. Temos de ir já. Ricardo, sem suspeitar de nada, correu para se arranjar. Sentia-se como um náufrago que avista a terra. Com dinheiro, ele esmagaria a ordem de congelamento de Catarina e reergueria a empresa. Na sala de reuniões do Sheraton, um homem de meia-idade, o Sr. Martins, esperava por eles. Diretor Santos, prazer em conhecer. Tão jovem e tão talentoso. O prazer é meu, Sr. Martins. Obrigado pelo seu tempo. Ricardo estava visivelmente nervoso. O Sr. Martins foi direto ao assunto. Estamos impressionados com o potencial do projeto Tejo. No entanto, sabemos que a sua empresa enfrenta dificuldades de liquidez devido a problemas legais pessoais seus. Ricardo começou a suar. Foi apenas um pequeno mal-entendido com a minha ex-mulher. Resolverei isso em breve. Com capital, o projeto dará lucro imediatamente. O Sr. Martins empurrou um contrato volumoso na sua direção. Compreendemos, o Fundo Dragão concorda em investir 2 milhões de euros assim que o contrato for assinado para que possa resolver as suas dívidas urgentes. 2 milhões de euros. O coração de Ricardo disparou. Este dinheiro não só salvaria a empresa, como lhe daria uma vida desafogada. No entanto, temos algumas condições. Por favor, leia com atenção. Ricardo folheou o contrato, os seus olhos a focarem-se apenas no número 2 milhões de euros. Antigamente era Catarina quem revia estes documentos. Jéssica deu-lhe um toque. Assina depressa, antes que o Sr. Martins mude de ideias. Ricardo leu a última página, a cláusula de penalização. Se a parte B não concluir a primeira fase, no prazo de 30 dias após o desembolso, deverá indemnizar o dobro do investimento e transferir a gestão do projeto e todos os ativos hipotecados para a parte A, 30 dias. Não é um pouco apertado, Sr. Martins? O Sr. Martins sorriu. O diretor Santos não confia na sua própria capacidade. Investimos em risco, por isso precisamos de velocidade. Se acha difícil. O ego de Ricardo falou mais alto. Pensou que com pressão conseguiria cumprir o prazo. O importante era ter o dinheiro. Jéssica sussurrou-lhe ao ouvido. Não tenhas medo. Com dinheiro contratas mais gente. A ganância e a estupidez cegaram-no. Ricardo pegou na caneta e assinou. Excelente cooperação. O Sr. Martins
Guardou o contrato, o seu sorriso aprofundando-se. O dinheiro estará na conta da empresa em 24 horas. Boa sorte, diretor Santos. Ricardo e Jéssica saíram exultantes. Não sabiam que assim que a porta se fechou, o Sr. Martins ligou a um número familiar. Doutor Duarte, o peixe mordeu o isco. O contrato está assinado. A cláusula sobre a qualidade dos materiais está bem escondida no anexo 4. Com a situação financeira atual, ele só poderá comprar materiais baratos, o que violará certamente as normas. Aí, só temos de acionar a cláusula de penalização e confiscar os ativos. Do outro lado, Duarte estava no escritório de Catarina com a chamada em alta voz. Catarina bebeu um gole de chá, o seu olhar sereno. Obrigada, Sr. Martins. Prepare os próximos passos. Quero que ele suba bem alto para que a queda seja 100 vezes mais dolorosa. Ricardo acabara de colocar a corda ao seu próprio pescoço. 2 dias depois, o dinheiro ainda não aparecera. Os rumores sobre a falência iminente da Santos Investimentos intensificaram-se. Enquanto isso, Jéssica, humilhada e com o braço partido, decidiu jogar sujo. Contratou um grupo de manifestantes para irem para a porta da PwC, onde Catarina trabalhava. Na segunda-feira de manhã, o átrio do edifício estava um caos. Faixas vermelhas e gritos acusavam Catarina de ser uma auditora hipócrita, de agredir pessoas e roubar o marido. O grupo, composto por idosos e mulheres, chorava e gritava o nome de Catarina, acusando-a de ter deixado a irmã adotiva do marido incapacitada. A multidão filmava e transmitia ao vivo. Jéssica, num carro ali perto, observava com um sorriso vitorioso. Queria que Catarina perdesse o emprego e a reputação. No 18, Catarina estava numa reunião. Um assistente entrou a correr para informar. O rosto de Catarina não se alterou. Peço desculpa, tenho de resolver um pequeno assunto. A reunião continuará em 10 minutos. Catarina não usou a porta dos fundos, foi diretamente para a entrada principal, a sua postura imponente. Ao vê-la, a multidão gritou ainda mais alto. Uma idosa tentou agarrá-la, mas foi impedida pelos seguranças. Sua mulher malvada bateu na minha filha. Catarina olhou para a mulher. Diz que bati na sua filha. Qual é o nome dela? Quando nasceu? Onde foi agredida? A mulher hesitou, não sabia os pormenores do guião. Catarina sorriu e ligou o seu telemóvel ao enorme LED no átrio que já preparara. Querem saber a verdade? Olhem para o ecrã. O vídeo da câmara do hospital foi exibido. As imagens mostravam claramente Jéssica a atacar primeiro e Catarina apenas a defender-se com um único movimento. O átrio ficou em silêncio. Já chamei a polícia por perturbação da ordem pública e difamação. Quem quiser continuar este teatro pode esperar aqui pelo carro da polícia. Ao longe, ouviu-se uma sirene. O grupo contratado dispersou em pânico. Catarina olhou para o carro preto estacionado do outro lado da rua. Sabia que Jéssica estava lá, mas não ficou por aí. De volta ao escritório, enviou um e-mail formal à universidade, onde Jéssica frequentava um mestrado juntando o vídeo e o relatório da polícia. Naquela tarde, Jéssica recebeu um e-mail da universidade. Suspensão por tempo indeterminado, devido a comportamento inadequado e violação da lei. O mestrado era a sua única esperança de ser reconhecida pela família. Agora tudo se desmoronara. Gritou com Ricardo, mas ele estava demasiado ocupado a tentar contactar o Fundo Dragão. Deixa de arranjar problemas. Jéssica, ela é uma auditora da PwC, tem muitos contactos, não consegues vencê-la. A resposta de Ricardo foi como um balde de água fria. Jéssica percebeu que aquele homem era um cobarde inútil. A fissura entre os dois egoístas começou a alargar-se. Os 30 dias passaram. O dinheiro do Fundo Dragão nunca chegou. As dívidas antigas e a nova cláusula de penalização pairavam sobre Ricardo como uma guilhotina. Desesperado, ele engendrou um último plano: usar a pena pública para forçar Catarina a retirar as queixas.
Preparou um frasco de comprimidos para dormir vazio, uma garrafa de uísque e uma carta de suicídio. Às 8 da noite, a hora de ouro das redes sociais, começou o seu espetáculo. Num direto no seu perfil, apareceu com um ar miserável a beber da garrafa. Olá a todos. Talvez seja a última vez que falo convosco. A sua voz estava embargada. Fui tramado pela minha própria mulher, Catarina Almeida. Ela traiu-me, congelou todos os meus bens e levou-me a este ponto. Estou demasiado cansado. As visualizações dispararam. Os comentários de pena e de ódio a Catarina multiplicaram-se. Catarina, se estás a ver, eu ainda te amo, mas a tua crueldade matou-me. Vou usar a minha morte para provar a minha inocência. Dito isto, enfiou um punhado de comprimidos na boca e bebeu um grande gole de uísque. Caiu sobre a mesa, o corpo a tremer ligeiramente. A internet explodiu, mas Catarina também estava a ver. Sem pânico, sorriu, fechou o portátil e levantou-se. Vamos, está na hora de fechar as cortinas, disse ela ao seu médico particular e a Duarte, que já a esperavam. 15 minutos depois, a polícia e uma ambulância chegaram ao prédio. A polícia arrombou a porta. Ricardo, a fingir-se inconsciente, espreitou, pensando que o seu plano funcionara. Mas quem entrou primeiro foi Catarina, acompanhada por um médico e 2 polícias. Deixa de fingir, Ricardo. Levanta-te. Ele continuou imóvel. Catarina virou-se para o médico. Doutor Alves, por favor, verifique o que o meu marido tomou. Suspeito que ele tenha uma grave deficiência de vitaminas. O médico pegou no frasco de comprimidos, cheirou e provou um pouco do pó. Dona Catarina, senhores agentes, isto é vitamina BUM. Em excesso, causa apenas indigestão, não mata. Além disso, os sinais vitais dele estão perfeitamente normais. Ele está completamente consciente. A polícia abanou Ricardo. Levante-se. Fingir um suicídio para causar alarme público é crime. Ricardo, humilhado, levantou-se. Viu que o direto ainda estava a decorrer. Milhares de pessoas assistiam a sua farsa a ser desmascarada. Os comentários mudaram de pena para raiva e gozo. Catarina olhou-o nos olhos. Pensavas usar uma morte falsa para me pressionar? Ela tirou um dossiê da mala. E já agora, para que todos saibam, o senhor Ricardo Santos arranjou um falso relatório psiquiátrico para se esquivar a responsabilidades criminais. Ele não tem depressão, tem a doença da cobardia e da ganância. Ela mostrou o relatório falso à Câmara. Ricardo, em pânico, tentou agarrar os papéis, mas foi imediatamente algemado pela polícia. Larga-me, ela está a mentir. Tenho o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra si no tribunal. Catarina olhou para Ricardo a ser levado à sua figura patética. Virou-se para a câmara uma última vez. Nunca brinquem com a vida. O preço a pagar será mais alto do que imaginam. Desligou direto. Bem jogado, disse Duarte. O espetáculo acabou? Ainda não, respondeu Catarina. Isto foi só o aquecimento. Amanhã, quando esta notícia sair, as ações da Santos Investimentos não valerão nada. É aí que daremos o golpe final. Naquela noite, no seu escritório, Catarina mergulhou de novo nos ficheiros da Santos Investimentos. A sua intuição dizia-lhe que havia mais do que apenas má gestão. Focou-se numa subsidiária chamada Prosperidade Ledeia, criada há anos, gerida por um primo afastado de Ricardo. As receitas da Prosperidade tinham crescido de forma anormal nos últimos meses, coincidindo com o aparecimento de Jéssica. Mas as contas a receber eram enormes e o dinheiro real que entrava era mínimo. Catarina descobriu um padrão. Dinheiro era depositado por contas individuais na fronteira sul de Espanha e depois transferido imediatamente para uma empresa financeira offshore, supostamente para comprar equipamento, mas os códigos alfandegários eram falsos ou correspondiam à sucata, lavagem de dinheiro. Ricardo não era apenas um adúltero.
Estava a lavar dinheiro para uma rede de agiotas para cobrir as perdas que Jéssica causara em investimentos falhados em criptomoedas. Mas o que a aterrorizou foi o que encontrou na última página de uma ata de reunião da Prosperidade de há um ano. Na aprovação de um empréstimo estava a sua assinatura, Catarina Almeida. Ela lembrou-se há um ano. Ricardo trouxera-lhe uma pilha de papéis para assinar, dizendo que eram formalidades para a empresa. Cansada, ela a assinara sem ler. Ele inserira aquela ata no meio dos outros documentos. Legalmente, a sua assinatura tornava-a cúmplice. Se a rede fosse desmantelada, Ricardo podia culpá-la, dizendo que, como especialista financeira, ela era a mentora. O seu telemóvel tocou, um número desconhecido, uma voz masculina, ameaçadora. É a mulher do Ricardo Santos. O seu marido deve-nos 3 milhões de euros. Ele diz que é você quem guarda o dinheiro. Pague, senão não só a vida dele, mas também a sua assinatura nos papéis do empréstimo irão direitinhos para a polícia. Catarina sentiu um suor frio. Ricardo planeara isto há muito tempo. Usara não só para gerir riscos, mas também como escudo. Não sei quem são. Eu e o Ricardo estamos a divorciar-nos. As dívidas são dele. Divórcio ou não, a sua assinatura está lá. Tem 3 dias. Se não virmos o dinheiro, prepare-se para ir para a prisão. Pela primeira vez nesta guerra, Catarina sentiu um medo genuíno. O seu inimigo não era apenas um marido infiel, mas um sistema criminoso. Mas ela não ia desistir. Ricardo pensava que a assinatura era o seu ponto fraco, mas ele esquecera-se de uma coisa. Ela era uma especialista em auditoria. Uma assinatura não a condenaria se provasse que não participara nem beneficiara do dinheiro sujo. Ela precisava de um aliado, alguém forte, implacável e com os seus próprios motivos para odiar o outro lado. Pensou em Duarte, mas depois lembrou-se de um nome que ele mencionara no dossiê de Jéssica, Nuno Valente. CEO do Grupo Valente, rival de Ricardo e, mais importante, o meio-irmão de Jéssica. Nuno odiava-a porque a mãe dela destruíra a sua família. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Catarina enviou uma mensagem a Nuno Valente. Tenho o que precisa para tirar essa pedra do seu sapato da lista de herdeiros. Em troca, preciso de proteção contra Ricardo Santos. 5 minutos depois, a resposta chegou. Amanhã, às 9h, Clube de Golfe da Beloura. O jogo estava prestes a mudar. Ricardo queria sacrificar um peão para salvar o rei. Ela ia mostrar-lhe que um peão, ao chegar ao outro lado do tabuleiro, pode comer o rei. Na manhã seguinte, no clube de golfe, Catarina encontrou-se com Nuno Valente. Era um homem alto, de ar perigoso e determinado. Bela atacada, disse Catarina. Nuno virou-se a avaliar. Lá, Dona Catarina, a mulher que partiu o braço da minha meia-irmã e congelou os bens do marido. De facto, não é uma mulher simples. Não vim aqui para elogios. Nuno sorriu. Gosto de pessoas diretas. O que tem para mim? Catarina entregou-lhe uma pen USB. Aqui dentro estão as provas de que a Jéssica desviou dinheiro da Fundação de Caridade da vossa família para investir em criptomoedas, milhares de euros. Se o seu pai souber que a sua filha querida é uma ladra... Nuno pegou na pen, satisfeito. Eu já suspeitava, mas ela escondeu bem os rastros. Como auditora, encontrou-os. Exatamente. Com isto, a Jéssica fica fora da herança. Em troca, preciso que me ajude, com a sua assinatura nos papéis do empréstimo do Ricardo, certo? As notícias correm depressa. Ele anda a espalhar que a mentora da lavagem de dinheiro é você. Preciso que me ajude a provar a minha inocência e quero que o Ricardo pague por tudo o que fez. Trato feito, disse Nuno. Conheço gente na polícia judiciária. Garanto que investigarão o fluxo do dinheiro. Não apenas uma assinatura, mas terá de participar numa pequena peça de teatro comigo. Que peça? O Ricardo está desesperado para vender as suas ações da empresa. Quero comprá-las a preço de saldo. Finja que cede. Encontre-se com ele para negociar. Faça-o baixar a guarda e confesse a verdade.
Nesse momento, Duarte Carvalho apareceu por trás de uns arbustos. Duarte, também estás aqui? Eu e o Nuno somos velhos amigos. Catarina, fui eu que sugeri que o contactasses. Duarte entregou a Catarina um pequeno dispositivo parecido com um botão de camisa. É um microfone de alta qualidade. A tua missão é encontrar-se com o Ricardo e levá-lo a admitir que ele e a Jéssica falsificaram tudo e te enganaram para assinares. Com essa gravação, ele não terá escapatória. Nuno acrescentou, ele está desesperado. Um homem desesperado comete erros quando vê uma isca. Diz-lhe que retiras as queixas e dividem os bens, mas ele assume todas as dívidas. Ele vai pensar que estás com medo e aceitará. Onde nos encontramos? No Café Antigo, na Baixa, é um sítio discreto. A dona é uma pessoa da minha confiança. Uma aliança inesperada formou-se, a ex-mulher, o advogado e o rival. A rede estava montada à espera que a presa caísse nela. Vou marcar o encontro para hoje à noite, disse Catarina determinada. Naquela noite, no Café Antigo, Catarina esperava por Ricardo. O microfone estava preso na sua camisa. Ricardo chegou com um ar miserável. O que queres? Se é para te rir de mim, vou-me embora. Estou cansada, Ricardo. Quero acabar com isto de forma pacífica. Os olhos de Ricardo brilharam. Ele também tinha um gravador escondido. O que propões? Retiro as queixas, desbloqueio os teus bens. Divórcio amigável, bensameio. Catarina fez uma pausa, mas ouvi dizer que estás metido com agiotas. Tenho medo que venham atrás de mim. Preciso que garantas que todas as dívidas são tuas. Ricardo sorriu por dentro. Catarina, não te esqueças que a tua assinatura está nos papéis. Se eu não pagar, tu também pagas, a menos que me deis a tua parte dos bens. Em troca, eu assumo toda a culpa. Catarina fingiu-se horrorizada. Estás a tentar encostar-me à parede. Foste tu que me enganaste para assinar. Ricardo, sentindo-se vitorioso, admitiu tudo. Enganar ou não, o que importa é a prova legal. Foste ingênua. E sim, a Jéssica teve a ideia da lavagem de dinheiro, arranjou os contactos. Os relatórios financeiros foram falsificados. Claro, como é que achas que conseguimos o empréstimo? Ela é muito inteligente. Catarina olhou-o, o seu olhar de repente gelado. Então, admites que sabias de tudo e que me enganaste deliberadamente para eu assinar? Ricardo percebeu que algo estava errado. Por que perguntas com tanto detalhe para garantir que quando eu entregar esta gravação à polícia, eles saibam quem é o verdadeiro cérebro? Catarina apontou para o botão na sua camisa. Ricardo ficou branco, avançou para ela, furioso. Sua cabra, armaste-me uma cilada. Mas antes que lhe tocasse, dois homens altos, os seguranças de Nuno, imobilizaram-no. Duarte e Nuno saíram de uma sala dos fundos, sorrindo. Obrigado pela sua cooperação, Ricardo. A sua confissão foi muito clara. Ao ver Nuno, Ricardo percebeu que caíra numa armadilha perfeita. Nuno, o que faz aqui? Vim ver como vendias a minha meia-irmã. Disseste que foi ela que te instigou, certo? Esta gravação vai ajudar-me a meter, lá na prisão, juntamente contigo. Ricardo, em pânico, virou-se para Catarina. Catarina, não faças isto. Sou teu marido. Queres matar-me? Catarina levantou-se. Foste tu que te mataste a ti mesmo, Ricardo. Dei-te uma oportunidade para parares, mas a tua ganância era demasiado grande. Agora guarda as tuas explicações para a polícia. Ela saiu com Duarte e Nuno, deixando Ricardo paralisado no meio do café, o seu destino selado. Na manhã seguinte, Catarina recebeu fotografias do assistente de Nuno. Nelas, Jéssica estava ao colo de um empresário rico e gordo num clube noturno. Com o braço ainda engessado, ela já encontrara um novo alvo. Catarina sorriu e enviou as fotos para Ricardo com uma mensagem. Enquanto te matas para pagar as dívidas dela, ela está ocupada a encontrar o teu substituto. Ricardo, ao ver as fotos, explodiu de raiva e ciúmes. Ligou a Jéssica. Ela a atendeu com música alta ao fundo. Estou ocupada numa sessão de fisioterapia. Fisioterapia num bar?
Ao colo do velho do Lidaan, gritou Ricardo. E se for, ele vai investir no meu novo projeto. Tu não tens dinheiro, não tens poder. Queres que eu morra à fome contigo, sua traidora? Ricardo conduziu até o clube como um louco. Encontrou-a a ser alimentada com champanhe pelo empresário. Arrancou o copo da mão do homem e atirou-o ao chão. Jéssica, o que pensas que eu sou? Jéssica, ao ver o seu ar desleixado, desprezou-o. Não me envergonhes. Desaparece daqui, sua rameira. Sacrifiquei tudo por ti. Ricardo deu-lhe uma bofetada. A discussão transformou-se numa luta violenta. Jéssica atacou-o com uma garrafa. Ele puxou-lhe os cabelos. Ela arranhou-lhe a cara. A cena foi filmada e tornou-se viral. CEO da Santos Investimentos em luta com amante. Foram ambos expulsos do clube. Na rua, sujos e humilhados, Ricardo olhou para a mulher por quem trocara a sua vida. Acabou. Acabou? Riu ela histericamente. Pensas que é assim tão simples? Deves-me a minha juventude, a minha honra. Vou processar-te até o último cêntimo. Ricardo, derrotado, afastou-se, vagueando sem rumo pelas ruas de Lisboa, a sua reputação em farrapos. Na manhã seguinte, as ações da Santos Investimentos caíram a pique. Um artigo de investigação num jornal financeiro de topo expôs o esquema de lavagem de dinheiro. Título: Suspeita de lavagem de dinheiro e fraude na Santos Investimentos. Polícia Judiciária investiga. A empresa mergulhou no caos. Funcionários em pânico, credores à porta. O Fundo Dragão cancelou o contrato e exigiu uma indemnização de 4 milhões de euros. A Bolsa de Valores ameaçou suspender a cotação. Os acionistas exigiram a sua demissão. Tudo acabara. Desesperado, Ricardo lembrou-se de Catarina. Talvez ela ainda sentisse algo por ele. Correu para o antigo apartamento, sabendo que ela estaria lá a buscar as últimas coisas. Entrou e encontrou-a a supervisionar as mudanças. Lançou-se aos pés dela a chorar. Catarina, eu errei. Salva-me. Foi a Jéssica que me enfeitiçou. Eu só te amo a ti. Ajuda-me e eu serei teu para sempre. Catarina olhou para o homem patético a seus pés, retirou a mão dele da sua saia. Foste tu que transferiste o dinheiro. Foste tu que me enganaste para assinar os papéis. Foste tu que fingiste o suicídio. A culpa é tua, da tua ganância e do teu egoísmo. Mas a empresa é o nosso sonho. Vais deixá-la morrer. A empresa morreu no dia em que a usaste para lavar dinheiro. E eu não tenho a obrigação de salvar o homem que me apunhalou pelas costas. Levanta-te, não sujes o chão. Vendi a casa. O dinheiro está congelado à espera da decisão do tribunal. Não tens mais lugar aqui. Ricardo ficou devastado. A mulher que o amara mais que a própria vida tornara-se agora a sua juíza. Quando os homens das mudanças saíram, Catarina atirou-lhe um último dossiê para o chão. Dentro estava o pedido de divórcio assinado e uma intimação da polícia. Isto é, o teu bilhete só de ida para o inferno, Ricardo. Pergunta se ainda sinto alguma coisa por ti. A resposta é: não. Quando me traíste, senti dor. Quando deste o nosso dinheiro a ela, senti desilusão. Mas quando planeaste meter-me na prisão para pagares as tuas dívidas, o último pingo de afeto que eu tinha por ti morreu. Tu não és meu marido, és meu inimigo. O meu objetivo nunca foi salvar o meu casamento ou lutar por um homem como tu. O meu objetivo foi levar-te a ti e a Jéssica a tribunal de forma legal e transparente. Quero que pagues pela tua crueldade com anos de prisão, não com desculpas baratas. Ricardo tremia. És tão cruel, cruel comparado com o que planeaste para mim. O que estou a fazer é justo. Agora desaparece da minha casa. Ele saiu derrotado. Assim que a porta se fechou, Catarina respirou fundo. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Duarte. A polícia emitiu mandados de captura para o Ricardo e a Jéssica. Estão a caminho. Naquela noite, Jéssica tentou fugir do país. No aeroporto, Humberto Delgado, enquanto se dirigia para o embarque de um voo para Los Angeles com um passaporte falso, foi interceptada. Nuno Valente estava lá com a polícia
Jéssica Moreira está detida por desvio de fundos e lavagem de dinheiro. Não enganaram-se, mas era inútil. Nuno sussurrou-lhe ao ouvido. O teu pai ficou muito desiludido contigo. Risco-te da família e entregou todas as provas à polícia. Devias agradecer a Catarina. Graças a ela, vais para a prisão em vez de seres esquartejada pelos teus credores das criptomoedas. Ao mesmo tempo, Ricardo estava escondido num quarto miserável nos subúrbios. Os agiotas bateram-lhe à porta. Paga o que deves ou cortamos-te um dedo. Ele escondeu-se debaixo da cama a tremer, ouviu sirenes, pensou que era a sua salvação, mas quando a polícia arrombou a porta, foi para o prender. Ricardo Santos está detido por lavagem de dinheiro e fraude. Fui tramado. Foi a minha mulher, a Catarina. Não minta. Temos a sua confissão gravada e a sua cúmplice, Jéssica Moreira, foi detida no aeroporto. Ela já o denunciou como o cérebro de tudo para tentar obter uma pena mais leve. Ricardo ficou gelado. A mulher que ele amara e protegera vendera-o sem hesitar. Na prisão, a guerra entre os dois continuou. Cada um tentava culpar o outro, revelando ainda mais crimes no processo. Subornos, evasão fiscal, posse de drogas. Eles próprios forneceram à polícia todas as provas necessárias para se destruírem mutuamente. Uma semana antes do julgamento, Duarte mostrou a Catarina uma carta antiga que encontrara, escrita por Ricardo há 8 anos. Vou conquistar a filha do gerente do banco. Ela é um pouco seca, mas com o pai dela do meu lado, conseguir crédito será fácil. Um pequeno sacrifício pelo meu império. Toda a sua relação fora uma mentira. Um negócio desde o primeiro dia, em vez de a destruir. Esta revelação libertou Catarina. Ela não sentia mais dor, apenas alívio. O amor nunca existira. Fora tudo uma fraude. No dia do julgamento, o tribunal estava cheio. Catarina estava sentada na primeira fila, elegante e serena. Ricardo e Jéssica foram trazidos às suas aparências completamente degradadas. O veredito foi lido. Ricardo Santos. 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, fraude e falsificação de documentos. Jéssica Moreira. 5 anos de prisão por cumplicidade e desvio de fundos. Ao ser levado, Ricardo gritou desesperado. Catarina, salva-me. Peço desculpa. Podemos começar de novo. Catarina parou por um instante, mas não se virou. Entre nós, acabou há muito tempo, Ricardo. Cumpre a tua pena. Quanto a visitas, talvez os teus pais te perdoem. Eu estarei ocupada a viver a minha vida feliz. Ela saiu do tribunal, de cabeça erguida, em direção ao sol. Atrás dela, as portas pesadas fecharam-se, aprisionando o seu passado na escuridão. Epílogo. 6 meses depois. No 30 de andar de uma torre de escritórios no Parque das Nações, uma nova placa brilhava. GK Partners, consultoria financeira. Catarina Almeida, agora CEO da sua própria empresa de sucesso, olhava pela janela para o rio Tejo. Era uma das mulheres de negócios mais respeitadas de Lisboa. Depois do divórcio, usara a sua parte dos bens para fundar a sua empresa, tornando-se uma especialista em gestão de crises financeiras. Era solteira, poderosa e cobiçada. Naquela noite, numa gala de prêmios, Catarina subiu ao palco para receber o prêmio de mulher de negócios mais influente do ano. No seu discurso disse: eu pensava que um casamento falhado era o fim, mas na verdade foi o início de uma jornada para me reencontrar. Nunca deixem que ninguém defina o vosso valor, exceto vocês mesmas. Mais tarde, na varanda, Duarte juntou-se a ela. Parabéns, Catarina. Obrigada, Duarte. Sem ti não estaria aqui. Ele olhou-a com uma ternura que ela nunca vira antes. Catarina, tenho uma proposta, uma fusão. As nossas empresas, e não apenas nos negócios. Gostaria de me candidatar para ser o teu parceiro para a vida. Posso esperar. Esperei 10 anos. Posso esperar mais? Catarina ficou surpreendida. O seu coração, finalmente em paz, bateu um pouco mais depressa. Ela sorriu, um sorriso genuíno e radiante. Para parceiro de negócios, estás aprovado. Para parceiro de vida, terás de passar por um período de experiência.
E aviso já que pode ser longo, e num ponto que Duarte riu, os seus olhos a brilhar de felicidade. Eu aceito o desafio. Duarte riu. Duarte riu. Os dois brindaram. O céu noturno de Lisboa estava limpo e estrelado. A tempestade passara. Para Catarina um novo amanhecer, cheio de esperança e de um amor que ela merecia, estava apenas a começar.